Fala Comitê recebe aqui agora o Fernando Abdala, a quem eu passo a palavra e peço que se apresente, já agradecendo o aceito do convite. Obrigado, Nelson. Para nós é um grande prazer. Eu sou o Fernando Abdala, sou do Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Araguari, o CBH Araguari, um comitê de integração do Paranaíba. O Paranaíba é um projeto piloto, né, de comitês de integração. Comitê Federal com a integração dos comitês estaduais, dentre esses o Comitê do Araguari, que está na região do Triângulo Mineiro, também chamada de PN2. Muito bem. Qual a sua impressão para esse Incobe? Quantas vezes você já veio de Incobe? Como é que é essa relação? Nelson, eu estou nessa estrada há muitos anos. Por felicidade, eu sou natural de Araguari e lá iniciou-se o processo de criação do Comitê do Rio Paranaíba. Ocasião logo após a promulgação da Constituição Federal de 88. E esse movimento antecede a Lei 9433, 97, então criou-se uma comissão do Comitê do Paranaíba, né, Cobaripa e tal. E eu fui com outros colegas envolvido nesse movimento e depois, posteriormente, não frutificou essas ações e muito posteriormente, após a 9433, deu-se a criação do Comitê do Araguari. Eu estou desde o começo, isso remete aos anos de 1998, 99, 2000, por aí nesse intervalo de tempo. Já vim a vários Incobes, estou há vários anos como conselheiro no Araguari, fui coordenador de um programa de instalação do Comitê da Agência Nacional de Águas nessa região do PN2 e também já presidi o Conselho Fiscal da Agência de Águas, a nossa ABA, que hoje é uma agência equiparada de águas. Eu vejo o Incobe com muito entusiasmo, acho que é um momento ímpar para a troca de experiência. Eu acho que é um investimento mais salutar que há no sistema para que pessoas que tenham poucas experiências e aqueles que têm muita experiência possam se interagir e haver essa troca de experiência, mas mais do que tudo de entusiasmo, de expectativa. Isso eu acredito que é o que mais vai manter e o que vem mantendo o nosso sistema de gestão de recursos hídricos. Eu sempre pergunto para quem tem assim estrada na gestão hídrica, que pontos relevantes tem a apontar dentro dessa trajetória. Que muita gente pensa que a gente entrou nesse negócio e que não resolve nada, que não faz nada e tal. Essa é uma aflição que às vezes paira sobre alguns momentos, mas evoluiu muito mesmo. E a gente percebe essa evolução no engajamento hoje de diversos setores dentro de cada segmento. Esse engajamento se dá pelo interesse, em especial pelo setor que talvez teria historicamente mais motivos para que isso não ocorresse, que é o setor de usuário. Hoje, eu digo hoje já há algum tempo, a gente percebe que o setor de usuário é que está buscando esse engajamento e isso só pode ocorrer devido à crença, à certeza de que a boa gestão da água favorece a produção, favorece o meio ambiente, favorece a sociedade como um todo. Isso é importante, a gente percebe também o engajamento espontâneo de setores, por exemplo, da educação, né? O ensino fundamental tem despertado muito interesse, né? Tanto em sala de aula quanto de direção de escolas, em conhecer o que são os comitês, quais são as suas funções, quais são as suas prerrogativas, quais ações podem contribuir, podem participar. E tomando como exemplo a minha região, nós temos hoje ações como da Associação Comercial e Industrial de Uberlândia, uma entidade fundada em 1933, que desenvolveu programas de ações ambientais praticado
não pelo seu quadro de colaboradores, mas pelos seus associados, ou seja, é o gerente da empresa associada, é o proprietário, é o sócio, que vão fazer ações ambientais e procuram o comitê para buscar uma orientação, como desenvolver ações, onde a gente poderia contribuir melhor. E nessa esteira temos também o fortalecimento das associações de trabalhadores com produtos reaproveitáveis, recicláveis, que tem se fortalecido, né? Tomando os devidos cuidados de que não é um salário, é uma renda, né? Nós ainda temos muito a desenvolver nesse sentido, mas você vê que está havendo essa convergência, né? Daquilo que estava desagregado agora sendo unificado em um ambiente político, né? Onde há uma crença nos resultados benéficos, né, do sistema e nas ações do comitê. Fernando, antes dela entrar aqui, só rapidinho. Tá fervendo. Não, aqui. ele tá fervendo, mas antes dela entrar aqui, indo para a linha dela, que é da área de comunicação, eu que sou engenheiro, me meti nisso e comecei a perceber o seguinte: para a gente falar para fora do sistema, nós precisamos denominar as pessoas, os entes, de forma correta. Sim. Então eu digo assim, usuário de recursos hídricos. Porque o usuário. Perdão. O usuário pode ser de qualquer coisa. Passa a palavra aqui para cá. Okay. Eu peço-lhes as devidas desculpas. Ele falou de usuário, falou de poder público. E a sociedade civil? Como o senhor avalia a sociedade civil nos comitês? E qual a importância da sociedade civil dentro dos comitês? Porque o senhor muito falou sobre usuários e poder público. Me fala um pouquinho aí. Eu vou falar da sociedade civil com uma certa ressalva. Antes, porém, eu devo a obrigação de te informar que sou representante de sociedade civil, embora não pareça. Mas a pergunta é ampla para independente. Mas o que eu quero te dizer é que a sociedade civil, ela tem passado por um amadurecimento. Ainda não estamos no ideal. Ainda há uma certa crise de identidade na sociedade civil. Isso precisa ser trabalhado, isso precisa ser melhorado. Nós precisamos perder alguns estigmas, desmistificar a questão, em especial da produção. Muito foi falado. Eu estou numa região de grande produção de grãos, de grande produção de proteína, em especial de ganadeiro, de bovinocultura. Então não seria por isso que o senhor está dizendo que a sociedade civil está passando por uma crise? Não. O que eu digo é que há um equívoco. Esclareça melhor. Sim, vou esclarecer. Essa frase. Há um equívoco em achar que o setor produtivo, principalmente ligado ao agronegócio, é vilão nessa história. Eu acredito muito no sistema. Eu acho que o sistema veio para nos ensinar a conviver. O sistema de recursos hídricos. Né? O sistema de recursos hídricos, ele veio para nos ensinar, ou melhor, para nos ofertar ter um convívio harmonioso e respeitoso com todos os setores, compreendendo, antes de mais nada, que nós temos uma corresponsabilidade e até mesmo, quiçá, uma dependência um dos outros, tal qual setor produtivo, tal qual setor governamental e sociedade civil organizada. Isso sem perda das contribuições que a sociedade civil traz para o sistema de recursos hídricos, contribuições ímpar, valiosíssimas, mas que muitas vezes é preciso a gente perder um pouco esse espírito de achar que há um conflito ou que haverá prejuízo. Eu acho que o consenso, ele se dá através da boa informação. Quando se há uma boa informação, bons estudos, e aí eu clamo aqui ao meu colega Nelson, colega do sistema Confiacrea, que assim, eu percebo, embora seja do Araguari, frequento muito outros comitês, outras bacias, desfruto particularmente de um grande relacionamento com diversas bacias de todo o Brasil, e eu percebo que nós precisamos ter ainda, Nelson, e aí, por vezes, quando tive a oportunidade, trouxe o CREA para participar do comitê. Não sou pioneiro, mas em um momento que estávamos distante, fiz esse trabalho, que nós precisamos também ter essa valorização
dos critérios técnicos, né? E por isso eu clamo também esse envolvimento maior do Conselho. Falo da nossa Casa do CREA, mas obviamente tem o CRBio, que é o Conselho dos Biólogos, dentre outros, né? Mas para que haja também, não deixar passar o CRQ, o Conselho Regional dos Químicos, né? Que está conosco na parte da engenharia, mas tem eles também na parte dos químicos, para que haja esse envolvimento, para que essa boa informação técnica possa cortar as arestas de eventuais conflitos dentro do sistema entre setor público, usuários ou usuários, sociedade civil e setor público, de forma com que as informações possam subsidiar um ambiente mais pacificado a bem da consolidação do sistema. Uma dica que eu já deixo é que uma boa comunicação dentro dos comitês se faz muito necessário. E aí o senhor falando e ponderando dessa forma, a cabeça, como eu falei, ela já vai fervendo, porque eu tenho visto experiências e tenho participado dessas experiências, faço parte de um comitê por parte da sociedade civil organizada, e essas arestas, elas não estão dessa forma no nosso comitê. Então, mas não estão porque a gente está trabalhando bem a comunicação. Então pode ser que o nosso exemplo dessa comunicação que está sendo bem trabalhada, que está sendo bem conversada, de que está sendo dialogada, pode estar podendo, assim, vamos dizer assim, compartilhando com o comitê ao qual o senhor faz parte, a gente pode estar dividindo experiências, porque de fato a gente vê, né, Nelson, as diferenças, né, dos estados, das regiões, e sabe dessa grandiosidade, da forma como o senhor está falando. Eu imagino o quanto que deve ser difícil dialogar quando se tem os interesses, e principalmente quando os interesses são econômicos. Isso a gente sabe, mas com uma boa comunicação, e essa comunicação, ela conseguindo deixar de forma muito transparente, principalmente a parte do favorecimento econômico de ambas as partes, com certeza o senhor vai avançar muito. Mas a gente tem 1 minuto e aí a gente passa a palavra para o senhor poder concluir com as suas ponderações finais. Muito obrigado, Karina. Eu acho que assim, essa sua fala vem ao encontro do que realmente a gente almeja e realmente faz todo sentido de ter o INCOB. Eu acho que o INCOB é justamente essas oportunidades, né, dessas trocas em um momento onde se reúne comitês de todo o Brasil e poder ter essas trocas de experiência. Em alguns comitês isso possa estar mais agudo, em outros não, em alguns já pacificados, em outros mais evoluídos, e é justamente a importância do INCOB. Eu vou aqui deixar, Nelson, pedindo, não quero estender o tempo, mas só um exemplo. Quando discutíamos na nossa Assembleia a vinda dos representantes do Comitê do Araguari aqui, não vou nem citar nomes porque não falo de forma negativa, mas houve um questionamento de um usuário que é participante do nosso comitê. Usuário de recursos hídricos? De usuário de recursos hídricos, perdão. Que disse, não, mas eu não acho que ir ao INCOB seja algo que nós, usuários de recursos hídricos, ou a sociedade vai ver com bons olhos usar esse dinheiro para isso. E eu pedi a palavra e rebati dizendo que, olha, se há um investimento, que no nosso caso, nossa bacia é a cobrança, se há um investimento que o dinheiro da cobrança, ou melhor, dessa contribuição condominial possa ser feito, que vai trazer resultados para a nossa bacia imensuráveis, é a participação de quanto mais membros possíveis no INCOB, para que a gente possa fazer essas trocas de experiência e trazer para o fortalecimento do nosso comitê. Então acredito muito, parabenizo a você, ao seu comitê por esse esforço. Isso não é fruto do acaso, né? Essa comunicação também ela requer um esforço, um investimento, uma dedicação e um aprimoramento constante. Então isso é muito importante e valorizo
cada vez mais Muito o que haja obrigada. em COBs. E eu que agradeço e parabenizo a vocês por esse Fala Comitê. É uma inovação e que permaneça assim por todos os próximos ENCOBs e será um Muito obrigado. grande Muito obrigada, prazer seu Fernando. Obrigado, Olá. um abraço, até logo.